E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje mudei um pouquinho o formato da aula, tá? Eu acho que acaba ficando um pouco mais dinâmico e lembra um pouco como eram as aulas antes, né? Eu improvisei uma luzinha aqui. É a primeira aula que estou gravando dessa forma, então eu espero que dê certo, tá? Eu vou melhorando a iluminação, escrever um pouquinho maior depois e tal, mas eu acho que para essa primeira dá para vocês entenderem um pouquinho. Tudo bem? Então, gente, a gente está aqui falando da aula 9 e 10. A gente vai falar basicamente de bactérias, certo? Então nós já vimos aí protozoários, nós já vimos algas, nós já vimos fungos e agora as bactérias, certo? Então vocês precisam saber o básico aqui, né? Quais são as principais características desses caras, para você não confundir mais, tudo bem? Então vamos lá. Características gerais deles: procariontes. Até então a gente estava falando todos os organismos que a gente estava falando, na verdade, eram eucariontes. Agora a gente está falando de procarionte, tá? Então é importante. Procariontes. Se eles são procariontes, eles têm diferenças no tipo de célula. A estrutura celular deles é diferente. E isso é uma coisa básica que vocês precisam lembrar, certo? Gente, eles são unicelulares, né? Podem existir colônias, como eu coloquei aqui, mas eles são unicelulares. Uma célula só é o organismo inteiro, certo? Então são unicelulares, podem existir e viver isolados ou em colônias. Então é bastante comum você encontrar aí colônias de bactérias, certo? Mas nada impede de elas existirem de forma isolada, certo? E aqui um detalhezinho, gente. Talvez essa parte seja a que mais confunda o pessoal. Eles podem ser autotróficos ou autótrofos, né, como a gente diz, ou heterotróficos. Então aí tem um detalhezinho, tá? As bactérias autotróficas, elas podem agir de duas formas. Elas podem ser fotossintetizantes, ou elas podem ser quimiosintetizantes. Isso é um detalhe interessante. Quimiosintetizantes. Anota aí. Gente, fotossíntese, deixa eu voltar para fotossíntese e quimiossíntese são processos que vão gerar energia. Então, na verdade, é assim, a gente fala que, quando a gente fala lá pro primário, pro fundamental 2, a gente fala assim que quem faz fotossíntese é aquele cara que faz a própria comida. Conceitualmente, pode ser até um pouquinho errado falar dessa forma, mas tudo bem, não tem problema. Quem faz fotossíntese é quem produz matéria orgânica a partir da energia fornecida pela luz do sol, foto. Quem faz quimiossíntese, quem é quimiosintetizante, produz matéria orgânica a partir de reações químicas inorgânicas. Esse é o ponto, tá? Reações químicas inorgânicas. Essas reações químicas geram energia e a partir dessa energia é possível produzir a matéria orgânica, tá? Então, principalmente ali compostos de enxofre, alguns outros metais, ok? Então, de novo, ó, autotróficos, as bactérias podem ser autotróficas, sim, e elas podem fazer fotossíntese, também podem fazer fotossíntese, não é só alga, não é só planta. Bactéria pode fazer fotossíntese também. Só que, além da fotossíntese, algumas bactérias podem fazer a tal da quimiossíntese. Essa aqui é a mais diferente para vocês nesse momento, mas ela é bastante importante também, tá? Por que ela é importante? Porque a gente acabou descobrindo alguns organismos lá no fundo do mar, no fundo do oceano, que realizam quimiossíntese, e com essa descoberta a gente pôde propor até uma nova teoria de quem teriam sido os primeiros seres vivos do planeta. Então aquela ideia, aquela hipótese heterotrófica que existia, ela ainda tem ali, né, os seus seguidores, mas a mais aceita hoje em dia já é a hipótese autotrófica, em que os primeiros organismos que surgiram eram quimiosintetizantes. Certo? Para acabar, tá perto do fim já, gente. A estrutura celular desses caras aqui são células simples, porque são células procariontes, então não tem organelas membranosas, né? Só tem ribossomo. Então, ó, lembra, ribossomo, como produz proteína, é comum em qualquer célula. Toda célula tem que ter ribossomo, né? Além disso, eles têm uma parede celular, que é uma estrutura de proteção
com substâncias que a gente chama de peptidoglicanas. E de acordo com essa substância, a gente vai classificar em gram positivo e gram negativo, se elas têm além se elas têm além da parede um envoltório, enfim, não é pra gente agora isso, tá? Mas saibam que existe essa parede celular. E um detalhezinho aqui, esse tal de plasmídio. Gente, plasmídio é um DNA circular que não faz parte daquele DNA central da célula, tá? Tá, mas para que serve isso? Esse plasmídio, a gente tem observado a atuação dele no processo de resistência a antibióticos em certas bactérias. Então, na verdade, algumas bactérias acabam passando para outras bactérias esse plasmídio que contém genes resistentes a antibióticos, tá? Vou falar melhor disso daqui a pouco quando eu falar aqui no ponto específico de resistência a antibióticos, ok? Para finalizar, gente, a reprodução basicamente ela vai ser assexuada por um processo que a gente chama de bipartição, tá? E tem um outro processo que a gente chama de conjugação. Já vi lugar falando que é um tipo de reprodução sexuada, já vi lugar falando que não, tá? Como na apostila de vocês ele coloca só a reprodução assexuada, eu vou colocar conjugação como uma coisa à parte aqui. Conjugação, na verdade, aqui acontece a transmissão de material genético. Transmissão de DNA de uma bactéria para outra. Então, na verdade, durante a conjugação pode ocorrer a transmissão a troca de DNA comum, mas principalmente aqui do plasmídio. Então, durante essa conjugação aqui, eles podem passar plasmídios um para o outro, e aí tem um processo de troca de material genético, tá? Para acabar nossa aula, gente, essa parte aqui de resistência a antibióticos, isso aqui é muito importante para vocês. O que a gente costuma ouvir? A gente ouve o seguinte, de tanto tomar antibiótico, aquelas bactérias que tinham no seu corpo ficaram resistentes. Gente, isso é lamarquismo. Fala que os organismos estão se adaptando ao ambiente. Então o que acontece, na verdade, é um processo de seleção natural. Pelo que a gente entende de processo evolutivo, seguindo principalmente a teoria de Darwin, a gente entende que esse processo aqui ele é um pouco diferente do que a gente vê. Então, ó, detalhe aqui, deixa eu pôr de outra cor para não misturar ali. Aqui, gente, não é adaptação, não é que a bactéria fica resistente. Acontece o seguinte, seleção natural. Seleção natural. Ou seja, quando a pessoa toma antibiótico, o antibiótico vai acabar matando quase todas as bactérias ali. Processo de seleção natural, né? Só que não está completo esse processo. Por quê? Algumas bactérias sobrevivem. Por que essas bactérias sobrevivem? E aí que está a ideia principal da teoria sintética da evolução. Algumas bactérias sobrevivem porque elas já nascem, vou dizer assim, vou usar o termo nascer, já nascem prontas, já nascem adaptadas, já nascem resistentes ao antibiótico. Cuidado com a palavra adaptadas que eu usei na verdade, tá? Vamos esquecer essa palavra aí. Algumas bactérias, por mutação, vamos por aqui, ó. Mutação e variabilidade genética, e recombinação gênica ou genética, e recombinação gênica. Então, de novo, vamos lá. Algumas bactérias, por mutação e por recombinação gênica, elas têm características diferentes. Então, essas bactérias aí, elas vão ter um processo aqui, né, elas vão ser resistentes ao antibiótico. Ah, Luiz, pode ser que essa mutação e essa recombinação gênica não forneça alguma característica vantajosa? Claro, pode ser sim. Mas vamos imaginar aqui que, de novo, então, desde o começo ali, eu tenho uma população de bactérias e estou tomando antibiótico. Algumas bactérias são resistentes. Por quê? Por acaso, tá? Pelo processo de mutação e recombinação gênica que elas sofrem. Ok? E aí, o que vai acontecer após isso? As bactérias que não são resistentes, elas morrem. As bactérias que são resistentes, por acaso, continuam se reproduzindo. A partir daí,
todas as bactérias que existem naquele corpo são bactérias descendentes dessas bactérias resistentes aqui. Resumindo, esse é o processo de seleção natural, tá? Qual que é o agente seletor, vamos dizer assim? Qual o agente de seleção ali? Seria o antibiótico. Ele mata quem não é resistente. Quem é resistente sobrevive e vai continuar passando os seus genes adiante, tá? E é assim que funciona, gente. Isso é como a gente explica a resistência a antibióticos de algumas bactérias. Então, importante, não é que elas ficam resistentes. Isso seria lamarquismo. Os antibióticos selecionam as bactérias resistentes, tá? As que são resistentes, por acaso, porque elas já nasceram assim por mutação e recombinação gênica, elas sobrevivem. As demais morrem. Certo, gente? Então é isso. Espero que tenham conseguido enxergar um pouco o quadro e me ouvir bem. Nos próximos vídeos a gente vai continuar nossas aulas aí. Certo? Obrigado, valeu, até mais.